Dizem que quem vive copiando a concorrência dificilmente se destaca. Se você quer vender mais e oferecer doces que realmente chamam atenção, fica comigo até o final desse vídeo. Comece colorindo 400 gramas de chocolate branco com um corante lipossolúvel próprio para chocolate na cor azul. Lembrando que esse chocolate já foi previamente temperado. Em seguida, adicione uma pequena quantidade de corante vermelho, também próprio para chocolate. Agora é só misturar tudo muito bem até que o corante esteja completamente dissolvido e a cor fique uniforme. Olha só, gente, vejam que azul mais lindo, ficou um tom simplesmente maravilhoso. Primeiro eu vou utilizar este molde de acetato e para quem mora aqui na Europa e tiver interesse nele, vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, é só entrar em contato que eu envio para qualquer país da Europa. Agora eu preencho o molde com chocolate. Agora eu dou algumas batidinhas para eliminar as bolhas de ar. Deixo aqui do lado e já vou preencher o outro. E se você também tiver interesse nesse molde, já entre em contato, porque eu tenho poucas unidades. Agora eu viro o molde sobre a tigela para retirar todo o excesso de chocolate. Repito o mesmo processo com o outro molde. Passo a espátula para eliminar o excesso. Levo à geladeira por cerca de 5 minutos. Depois desse tempo, vou aplicar a segunda camada com a ajuda de um pincel. Não precisa ser uma camada muito grossa, apenas o suficiente para deixar a casquinha mais resistente. Levo novamente à geladeira até que o chocolate cristalize completamente. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Nesta tigela tenho 150 gramas de chocolate amargo, adiciono 20 gramas de manteiga, uma pitada de sal, uma colher de chá de pasta ou essência de baunilha e 100 gramas de creme de leite. Agora bato tudo com o mix até obter uma ganache bem lisa, brilhante e homogênea. Já transfiro a ganache para uma manga de confeitar. E aguardo até que ela atinja cerca de 27 a 28 graus, que é a temperatura ideal para rechear os bombons. Olha aí, gente, agora é só rechear. Preencho as duas casquinhas com a ganache, mas é claro, você pode substituir por qualquer recheio de sua preferência. E para fechar os bombons, cubro com uma camada bem fina de chocolate. Passo a espátula para retirar todo o excesso. E levo novamente à geladeira até que o chocolate cristalize completamente. Agora eu vou preparar as flores usando este molde de silicone. Se você tiver interesse nele, vou deixar o link na descrição do vídeo. Primeiro eu preencho a cavidade central com chocolate branco.
Dou algumas batidinhas no molde para eliminar as bolhas de ar. Agora eu preencho as pétalas com chocolate tingido com corante na cor rosa. E aqui no canal já existem vários vídeos ensinando como tingir chocolate em praticamente todas as cores. Vale a pena maratonar os conteúdos, porque você vai aprender muitas técnicas que muitas vezes nem mesmo em cursos caros são ensinadas. E o melhor de tudo, a maior parte desse conteúdo está disponível gratuitamente aqui no canal. Agora eu preencho as outras cavidades com chocolate tingido na cor lilás. Lembrando que para tingir o chocolate eu utilizei corante lipossolúvel próprio para chocolate. Dou aquela batidinha para retirar todo o ar. Agora levo os moldes à geladeira e deixo o chocolate cristalizar completamente. E agora chegou a melhor parte, desenformar as flores. Vejam isso, gente, que delicadeza! E com um acabamento incrível. E o melhor de tudo, sem aquela trabalheira grande. Isso daqui ajuda muito na produção. Enquanto eu retiro as flores do molde, me conta uma coisa, de que cidade e de que país você está me assistindo? Eu adoro ler os comentários e descobrir até onde os meus vídeos estão chegando. E aproveita também para me dizer qual receita você gostaria de aprender aqui no canal. Eu sempre leio os comentários e muitos dos próximos vídeos são escolhidos pelos próprios inscritos. Agora também vou desenformar os chocolates. Aqui na tigela eu vou colocar um pouco de pó perolado acetinado. Com a ajuda de um pincel, aplico suavemente sobre os chocolates. Faço o mesmo nesse outro. Coloquei os quadrados sobre a bancada e vou fazer alguns traços com chocolate branco. Agora eu aplico um pouco de pó dourado misturado com álcool de cereais sobre os traços para criar um efeito bem elegante. Agora eu quero saber, você prefere os doces tradicionais ou os doces finos decorados? Escreva aqui nos comentários, porque eu estou preparando muitas novidades para o canal. E para finalizar, colo as flores com chocolate branco. E esse foi o resultado final. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a sair da mesmice e criar doces que realmente chamam a atenção dos seus clientes.
Nunca tenha medo de inovar. São os pequenos detalhes que transformam um simples chocolate em um doce de alto valor. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!